Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35 em diante. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, esta é uma leitura do Evangelho que faz parte do ministério público de Jesus, a partir do capítulo 5, onde começa o Sermão do Monte, até o capítulo 9, é um relato de como Jesus exercia o seu ministério público, anunciando o reino de Deus. O seu trabalho, a sua obra. E este texto fala do ministério de Jesus. E falar do ministério de Jesus é falar do ministério da igreja. Porque a igreja se torna a agência do ministério de Cristo neste mundo. Jesus comissiona a igreja para fazer a sua obra. E não pense você que isso é um dever apenas de poucos, mas da igreja. O capítulo 10, por exemplo, que é o capítulo seguinte a este texto, Jesus irá enviar os seus apóstolos para pregar o evangelho, para trabalhar, vai dar instruções para eles, como eles devem agir, vai corrigi-los e admoestá-los sobre circunstâncias. Jesus vai estimulá-los a partir do versículo 24 do capítulo 10. E Jesus vai falar das recompensas de trabalhar para o reino. Não são financeiras, não são prestígios humanos, mas são recompensas espirituais e eternas, que Jesus chama de galardão. Por isso Jesus comissiona a igreja para o seu ministério. E como ele faz isso? Como Jesus exerce o seu ministério? Ele faz isso com o evangelho. O versículo 35 diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados. E o que ele fazia nas cidades e povoados? Ele ensinava, ele pregava e ele curava. O ensino tem uma característica pedagógica, didática, de instrução, de correção. A pregação é o anúncio e a aplicação desse ensino de que ele é o cumprimento. Quando diz ele ensinava e pregava, alguém pode pensar, mas não é a mesma coisa? Porque na pregação a gente não aprende. Mas o que o evangelista quer dizer que Jesus ensinava e pregava é que aquilo que estava sendo ensinado sobre a lei de Moisés, sobre os salmos, sobre os profetas, aquilo que estava sendo ensinado por aplicação de todas essas coisas das escrituras, Jesus pregava, anunciando que ele era o cumprimento dessas coisas. É as boas novas do evangelho. O evangelho chegou a este mundo. E não foi apenas um bebê. Foi um bebê que cresceu entre nós, que viveu entre nós, e que aqui exerceu seu ministério. Aqui ele se revelou. Aqui ele se fez conhecido. Por isso ele pregava. E a terceira característica da ação do ministério de Jesus, através do evangelho, é que ele curava todas as sortes de enfermidades. É claro, irmãos, que aqui há um apontamento para a ação sobrenatural de Jesus. Mas este apontamento para a ação sobrenatural que Cristo operava, pregando e percorrendo o seu ministério, aponta para o engajamento com o sofrimento humano.
Imponta para o engajamento e envolvimento de Cristo com necessidades reais das pessoas. Falar de cura de todas as sortes de enfermidade é falar de grandes necessidades que nós temos. Porque o homem caído, o homem fragilizado pelo pecado, sofre a influência de um mundo caído em deterioração. Sofre com enfermidades do corpo, da alma, do espírito. Jesus está envolvido com as necessidades daqueles que sofrem. Por isso o chamado da igreja é um chamado para percorrer este mundo. Jesus envia os seus discípulos, ide por todo mundo. E o que os discípulos devem fazer? Pregar, ensinar e se envolver com as pessoas. O Evangelho de Marcos diz que os sinais de Cristo acompanhariam os que creem. Com isso, eu não quero fazer nenhum tipo de merchandising falso sobre o Evangelho, de que basta você vir à igreja para você ser curado. Mas eu preciso falar da realidade da igreja. Quando a igreja cumpre o seu papel de obedecer a Cristo, ela traz cura de Deus, com envolvimento e cuidado um do outro, cuidando de feridas, cuidando de enfermos, cuidando dos que sofrem, cuidando dos que estão de luto, dos que perderam. Por isso, irmãos, sigamos o ministério de Cristo, ensinando. E Jesus repete isso no capítulo 28, na grande comissão, ensinando a guardar tudo que tem ordenado. Versículo 20 do capítulo 28. Pregando, porque a salvação, a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Pregue o Evangelho. Este é um papel da igreja. Cumprindo o ministério de Cristo. Curando. Esteja envolvido com o cuidado de pessoas que precisam de alento, de sustento, de edificação e de cura. Este é o chamado da igreja. O versículo 36 nos mostra que Jesus olha para as multidões. Eu quero lembrar mais uma vez que este texto encerra o período da narrativa do Evangelho, do ministério público de Jesus, onde Jesus está cercado de grandes multidões. Não que isso não vá acontecer mais, mas faz parte dos grandes discursos, dos sermões feitos por Jesus. O Sermão do Monte, por exemplo, é um deles, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7, para as multidões. Agora observe que Jesus olha para a multidão e o que ele sente? Ele compadeceu-se delas. Por quê? Porque as multidões estavam aflitas. Porque as multidões estavam exaustas. O chamado da igreja, porque Jesus no capítulo 10 vai enviar os discípulos para fazerem o seu ministério. Capítulo 10, Jesus vai instruir eles. Capítulo 10, Jesus vai admoestá-los. Capítulo 10, Jesus vai estimular. No capítulo 10, Jesus vai falar das recompensas de trabalhar e exercer o ministério dele neste mundo. Ele olha e vê uma necessidade muito grande. A igreja hoje vive num mundo exausto, sobrecarregado, porque as tentativas humanas são frustradas. A religiosidade humana não traz alívio, traz peso, traz julgamento. Aquilo que a humanidade considera como liberdade aprisiona as pessoas. E elas ficam presas em regras, em politicamente perfeito. Elas ficam cativas dentro daquilo que elas consideram liberdade. O mundo moderno vive exausto, cansado e aflito. Eles precisam do Evangelho. Como ovelhas que não têm pastor, Jesus assume esse título do Antigo Testamento. De Ezequiel 34. Tanto aqui no capítulo 9 de Mateus, quanto no capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus se apresenta como o bom pastor, que dá a vida e que faz com que as ovelhas o sigam.
neste capítulo, é o ministério dos discípulos, que apontarão o ministério da igreja para o pastor, que conduzirão os aflitos e cansados para o bom pastor. No capítulo 11 do Evangelho de Mateus, dois capítulos depois, no versículo 28, Jesus convida pessoas religiosas. Jesus convida pessoas que são religiosas e que fazem parte da multidão, mas que não são discípulas. E ele diz assim, versículo 28, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só existe alívio, só existe descanso no Evangelho. Porque no descanso do Evangelho, nós encontramos perdão para o pecado. No descanso do Evangelho, nós encontramos os méritos de Cristo e não os nossos. Então ele diz, vinde a mim e eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Percebe o aprendizado? Porque eu sou manso e humilde e achareis descanso para a vossa alma. O papel da igreja é olhar para este mundo aflito, para este mundo exausto, frustrado, e anunciar o Evangelho. Porque só o Evangelho traz alívio, só o Evangelho traz descanso em pastos verdejantes, só o Evangelho apresenta o pastor que cuida de suas ovelhas, e este pastor é Cristo. Terceiro e último lugar está no que Jesus ordena os discípulos a fazer. No versículo 37, então, ele não olha mais para a multidão. Ele não olha mais para a multidão. A multidão está exausta, cansada, como não tem pastor. Como se não houvesse pastor. Então agora Jesus olha para a igreja. Jesus olha para os seus seguidores. E o que ele fala? Ele faz uma metáfora. Uma metáfora cheia de significados. Ele diz que a seara, na verdade, é grande. Mas os trabalhadores são poucos. Quando no Novo Testamento a metáfora da seara é usada, geralmente ela é usada, na sua maioria, para falar do dia do juízo. Do dia da grande volta. O dia da colheita. Mas aqui especificamente, Jesus não está falando disso. Jesus não está falando do julgamento da sua segunda vinda. Ele está falando da pregação do Evangelho e daqueles que são alcançados pelo Evangelho. Porque é isso que ele está fazendo e ordenando à igreja. Preguem o Evangelho. O trabalho de anunciar o reino é grande, mas há poucos trabalhadores. Meus irmãos da Igreja Presbiteriana de Paranavaí, entendam. Você é chamado para esta seara. Esta seara pertence a Jesus, o Senhor. E esta seara nos alcança com a mensagem do Evangelho. No capítulo 10, Jesus envia os trabalhadores, os discípulos. Mas ele diz, são poucos trabalhadores. Há poucos engajados. Pertencer à igreja de Cristo. E agora eu também me refiro àqueles que serão recebidos. Aqueles que foram recebidos como membro domingo passado. Os que serão recebidos hoje. É fazer parte destes poucos trabalhadores. Que são chamados para a salvação. Mas chamados para anunciar o Evangelho. E Jesus então traz uma solução. Qual a solução? Vão trabalhar na seara. Não, não é isso. Parece que é isso que Jesus está falando. Vão, trabalhem logo na seara. Façam, façam, façam. Não é essa a ordem que Jesus dá. É interessante, tem poucos trabalhadores e Jesus não manda aqui. Vão trabalhar logo. Se envolvam logo. Não. O que Jesus ordena para os discípulos? Oração. Roguem. Orem para o Senhor da seara, para que Ele envie mais trabalhadores para a sua seara.
é uma coisa que eu sempre ensino aqui na igreja sobre oração. Oração é envolvimento. Nós não precisamos de pessoas engajadas e envolvidas com causas sociais. Embora a igreja possa agir necessariamente curando, no papel da sua cura, em cuidados sociais da comunidade. E ela precisa fazer isso. Nós não precisamos de pessoas engajadas no mundo político partidário. Embora isso também seja necessário, pessoas justas, honestas, íntegras, que são influenciadas pela palavra de Deus, devem ocupar cargos de responsabilidade. Serem juízes, promotores, aplicadores da lei, ter autoridade jurídica. É preciso fazer isso. Mas o chamado da igreja não é esse tipo de engajamento, embora ele seja necessário. O chamado da igreja é para envolvimento com o Senhor da Seara. Orem para o Senhor da Seara. Clamem ao Senhor da Seara. Roguem a Ele. Porque estando envolvido com Ele na necessidade da Seara, nós estaremos envolvidos com a Seara. Vida de oração faz parte do trabalho. Vida de oração produz engajamento com o reino. Ore para saber se você, como discípulo de Jesus, está engajado neste trabalho ou está sendo negligente. A vida de oração produz engajamento, envolvimento. Oração é envolvimento com quem Deus é. Oração é envolvimento com o que Deus faz. Tem gente que pensa que a oração faz com que Deus se envolva com a gente. Presta atenção. Tem gente que entende que a vida de oração é fazer Deus se envolver comigo. É fazer Deus se envolver com os meus sonhos, com os meus propósitos. Eu preciso lembrar você uma verdade do Evangelho. Deus não está comprometido com os seus propósitos. Deus não tem nenhum compromisso com os seus sonhos. Deus está comprometido com os propósitos dele, com a glória dele. E ele vai conduzir a sua vida para que você esteja envolvido com os propósitos dele. Por isso o pedido é: a seara é do Senhor. Clamem ao Senhor que mande mais trabalhadores. Envolvimento com o Senhor da seara me faz estar envolvido com a própria seara. Ninguém pode fazer o trabalho da seara se primeiro não foi chamado para a seara. E quem faz isso é Deus. Quem faz isso é o Evangelho. Orem pela proclamação do Evangelho. Aqueles que forem empossados, se você não for empossado hoje, em nenhuma função eclesiástica, cargo, saiba que você não precisa dele. Você pode servir ao Senhor da seara, mas ninguém pode trabalhar na seara sem ser chamado para ela. Isso é uma obra do Evangelho. É o Senhor quem faz isso em nós. O nosso papel é ensinar, pregar, cuidar, curar. Fazer isso apresentando ao único que tem compaixão pelos nossos cansaços, pela nossa aflição. Ele intercede por nós. Ele é a verdade do Evangelho, que traz refrigério e descanso para a alma. Ele é Jesus. Precisamos anunciá-lo. E a melhor maneira de engajar é orando. Asbel Green Simonton, o evangelista missionário presbiteriano, jovem, 26 anos, ao vir para o Brasil, escreve no seu diário: quem me dera um coração totalmente Cristo. Quem me dera. Esse jovem morreu aqui no Brasil de malária. Sua esposa de febre amarela. Sua filhinha ficou órfã, a Ellen, e foi criada pelo seu tio Blackford, um pastor presbiteriano aqui no Brasil também. Mas alguém que tem um coração e ora pedindo envolvimento com a causa do Senhor é alguém que está na seara
e que vê que Deus precisa salvar e chamar mais trabalhadores. Fazer parte da igreja é fazer parte da seara. Pregar o evangelho é fazer com que Deus, segundo a sua soberania, através do evangelho, chame mais trabalhadores para a seara. Roguemos pela igreja, roguemos por nós, que sirvamos ao Senhor da seara, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Você pode fechar os seus olhos em oração silenciosa. Fale com o Senhor da seara. É Ele quem chama. Se envolva com o trabalhador, com a seara, com o Senhor da seara. E a gente faz isso através da anunciação do Evangelho. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.